A meditação desta noite e vamos abrir em 2ª aos Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Muito bem, então vamos para os versículos 6 e 7, que diz: Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Então estamos a prosseguir o estudo da segunda carta de Paulo à Igreja em Tessalónica, cidade onde ele fundou esta igreja, na sua segunda viagem missionária, como podemos ler em Atos 17. Capítulo 3 é a altura em que Paulo avança para a conclusão da carta, mas ainda tem coisas importantes para ensinar, e a partir do versículo 6, Paulo vai escrever sobre a disciplina na igreja. E qual é o principal motivo para Paulo pedir disciplina à igreja de Tessalónica? Neste caso tem a ver com crentes, com membros da igreja que estavam ociosos, faltavam às suas responsabilidades familiares por preguiça e por não quererem trabalhar. Versículo 10, ele diz: porque quando ainda estávamos convosco vos mandámos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E também o versículo 11: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, que é a mesma palavra que usou no versículo 6, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Portanto, Paulo vai escrever à igreja que este não é o bom testemunho para um crente. E eles nem sequer puderam ver esse estilo de vida da parte de Paulo quando fundou a igreja, sendo apóstolo. É o que ele dizia no versículo 7, onde ele diz: vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Esses que crentes estavam a ter uma vida desordenada, como ele aqui escreve, deviam era imitar o apóstolo Paulo, que diz: não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos para nos imitardes. Portanto, o próprio apóstolo Paulo deu o seu exemplo de, sendo apóstolo, ser um ministro do Evangelho, mas também trabalhava. Ele diz: não comeu de graça o pão. Ele trabalhava. E por isso repreende aqui aqueles membros que estavam a andar desordenadamente com este mau testemunho. E por isso este é um motivo para Paulo pedir aqui disciplina na igreja, mas também há outros motivos que exigem disciplina na igreja, aos membros da igreja. Vejam aqui em primeiro lugar o mandamento e a exortação de Paulo a Tessalónica. No versículo 6, mandamo-vos, porém, irmãos. Paulo está aqui a falar com autoridade. Ele diz: eu estou a mandar, eu estou a dar esta ordem. É a autoridade de um apóstolo de Jesus Cristo. E, na verdade, Cristo, quando fundou a igreja, também deixou instrução e prometeu direção à sua igreja por parte do Espírito Santo, que ele prometeu que viria. Em João 16,13, Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não é?
O Espírito, quando vier, vai guiar a Igreja em toda a verdade. E por isso o Espírito Santo, o que é que fez? Inspirou aqueles que foram os escritores do Novo Testamento, que escreveram as cartas, escreveram os Evangelhos, escreveram os livros que Cristo achou e Deus achou e o Espírito Santo achou por necessários para a orientação da Igreja, os livros que nós hoje temos do Novo Testamento. E qual é a autoridade dos apóstolos, neste caso do apóstolo Paulo? Os apóstolos têm a mesma autoridade que Cristo tem. Cristo é o cabeça da Igreja, mas os apóstolos têm a mesma autoridade que Jesus tem no ensino da Igreja, na direção da Igreja. E é por isso que Paulo escreve várias vezes, e aqui mais propriamente nesta carta, mandamo-vos. Aquilo que vos mando, por exemplo, aqui no capítulo 2, versículo 15, diz: então, irmãos, estai firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Portanto, aquilo que ele escreveu é a autoridade do apóstolo Paulo. Também, capítulo 3, versículo 4. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. É preciso acatar esta autoridade da palavra de Deus hoje. Hoje não temos o apóstolo Paulo entre nós, mas temos a autoridade da palavra de Deus. E como crentes devemos ser humildes e obedecer e fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda. No capítulo 2 da primeira carta, versículo 13, Paulo também diz: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus. A palavra que o apóstolo e os apóstolos pregaram era a palavra de Deus. Prosseguindo lá no versículo 6, ele dá então o mandamento: mandamo-vos, porém, irmãos. E agora esta palavra aqui é muito importante. Irmãos. Porquê é que é importante? Porque Paulo está a falar aqui a quem? A membros da Igreja. Está a falar aos irmãos, aos membros da Igreja de Tessalónica. E nós devemos perguntar: pode um irmão, um crente, irmão da fé, membro da Igreja, pode viver assim desordenadamente? Não é? Pode agir desta maneira, pode viver de tal forma que tenha de ser corrigido e disciplinado. Um crente pode ter este estilo de vida, como Paulo aqui refere. Aquilo que traz alguma confusão, uns acho que aquele que é crente o crente não faz isto, outros dizem infelizmente o crente faz isto, e o que traz muita confusão e alguma perturbação ao cristianismo, à fé cristã, é que, não apenas na atualidade, mas também em alguns anos e até séculos para trás, mas olhando para os tempos de hoje, a atualidade cristã é muito dominada por duas correntes teológicas: o calvinismo e o arminianismo. E chegam a dizer, se não é calvinista, é arminiano. Aquela igreja não é arminiana, então é calvinista. Como se não houvesse nada mais do que calvinismo ou arminianismo. O que nós somos, nós como igreja, somos bíblicos. Nada mais do que isso. Não somos nem calvinistas, nem somos arminianos. Nenhuma dessas duas correntes teológicas que existem. Então veja o que é que domina muita mentalidade hoje em dia do cristianismo. O que é que vai dizer, por exemplo, a corrente calvinista? Vai dizer que se o membro da igreja vive em pecado, é o que Paulo está aqui a falar
e a dar ordens sobre membros que viviam desordenadamente. O calvinismo diz, bom, se um crente, membro de igreja, vive em pecado, é porque ele nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Não é crente verdadeiro. Porque o crente não vive em pecado. Já o arminianismo diz que se é crente e vive em pecado, perde a salvação. É crente, vive em pecado, perde a sua salvação. Ora, nós, segundo a palavra de Deus, não cremos em nenhum destes dois sistemas teológicos. Não queremos que eles estejam certos, nem um nem o outro. O crente em Jesus nunca vai perder a sua salvação. O que é que nós acreditamos então? De acordo com a palavra de Deus, que infelizmente é possível que um crente, um membro da igreja, tenha pecado na sua vida. E pecado às vezes como fosse um descrente, infelizmente. Quantos exemplos de crentes de igreja e até líderes da igreja, pastores de igreja, com pecado grave nas suas vidas. Sendo crente em Jesus, não perde a sua salvação. Mas infelizmente é uma realidade que ocorre, crentes em pecado. Por isso eu disse que esta palavra que Paulo aqui refere, mandamos-vos, porém, irmãos, está a escrever à igreja, está a escrever para crentes. O que é que então Paulo aqui nos mostra? Ele está aqui a mostrar, primeiro, que não é calvinista. Está aqui a mostrar que, infelizmente, um crente, membro da igreja, pode ter pecado na sua vida. E também não é arminiano. Também não acredita que o crente perde a sua salvação. Porque ele usa esta expressão irmão, irmãos. Vejam o meio do versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente. Portanto, infelizmente, um irmão, membro da igreja, crente, pode ter pecado na sua vida. Que vos aparteis, vos separeis desse irmão que anda desordenadamente. Portanto, tristemente, um irmão em Cristo pode andar numa vida imprópria de um crente. É o que Paulo aqui nos mostra. E uma das razões porque na nossa igreja não queremos nem aceitamos nenhum desses dois sistemas doutrinários, calvinismo e arminianismo, que foram criados por homens, é porque não queremos, é porque nós acreditamos nesta realidade de existirem crentes, membros da igreja, carnais, conforme o apóstolo Paulo aqui mostra, e noutro texto, em 1 Coríntios, vamos ver 1 Coríntios capítulo 3, Paulo escreve para a igreja dos Coríntios, na cidade de Corinto, e no capítulo 3 ele escreve: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, está a escrever à igreja. E qual é a palavra que ele usa para as pessoas a quem escreve? Irmãos. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Portanto, aqui o apóstolo Paulo, vejam bem, o que é que Paulo diz? Que os crentes e membros da igreja em Corinto, os crentes, membros da igreja, irmãos, ele chama aqui, eram crentes carnais, dominados pela carnalidade. Ele diz, vocês ainda não são espirituais, vocês ainda são meninos em Cristo, bebés. Já deviam, vocês ouviram o Evangelho, creram, foram batizados. Ele fala aqui também no início logo da carta dos batismos.
já conhecem muito e ouviram muito a palavra de Deus, mas não cresceram, não são meninos. E depois, porque não cresceram espiritualmente, não são dedicados, não são zelosos, são carnais. Já deviam ter crescido na fé, tinham atitudes que não fazem parte daquilo que é o testemunho de um crente. Como Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não é? E se a luz se esconder e o sal não salgar, não serve para nada. Versículo 3. Ainda sois carnais. Irmão, ele diz, irmãos, vocês são carnais, mas são irmãos. Ele até os igualava aos descrentes. Não é? Fim do versículo 3. Andais segundo os homens. Vocês são crentes, membros da igreja, e vivem como vivem os descrentes. É muito infeliz. Paulo escreve aqui, esta é uma igreja que deu muitos problemas ao apóstolo Paulo. Mas dizer que é possível um crente, infelizmente, ser carnal e viver como vive o mundo, não significa que isso é próprio, que isso é bom. Pelo contrário. Que ninguém pense que um crente viver assim, carnal, gozando do pecado como um descrente, não pensemos que isso serve para Deus, para Cristo, não serve para a igreja. E Deus vai disciplinar duramente o crente, quer cá, que vive de uma maneira carnal. E depois no céu, quando for o tribunal de Cristo, no que tem a ver com os galardões. Deus vai disciplinar duramente o crente que vive desordenadamente, como Paulo aqui refere nos Tessalonicenses. Notem aqui na carta aos Coríntios quantos tipos de pessoas é que Paulo diz que existem. 4 tipos de pessoas. Há os descrentes, segundo os homens, que ele diz no fim do versículo 3. Há os descrentes e depois há os crentes. E nos crentes há os crentes espirituais. Há os crentes bebés, que não crescem, e há os crentes carnais. Voltando aos Tessalonicenses, ele, no versículo 6, dá o mandamento: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que Paulo está a dar aqui uma instrução, um mandamento, uma ordem, segundo a autoridade de Jesus, que é o cabeça da igreja. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, 1 aos Coríntios 1, 10, Paulo escreve algo semelhante, dizendo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Portanto, ele aqui, a exercer a sua autoridade como apóstolo, a dar a ordem, o mandamento, e diz solenemente, em nome do nosso, vejam, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o título completo de Jesus. Como ele, aos Tessalonicenses, a mesma coisa. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum nome acima do nome de Jesus. Ele é o nosso líder máximo. Portanto, em primeiro lugar, exortação e o mandamento de Paulo à igreja, claramente, sobre crentes, irmãos que andavam em pecado. E por isso, em segundo lugar, vemos aqui claramente a disciplina na igreja necessária, a separação eclesiástica. E este deve ser um dos assuntos mais esquecidos na vida da igreja. Não é um assunto agradável de se falar. Mas olha, quem prega de uma maneira expositiva não pode saltar versículos. Ainda no versículo 5 nós pregamos:
sobre Deus encaminhar os nossos corações, no amor de Deus, na paciência de Cristo, é agradável. Mas depois do versículo a seguir, Paulo fala na disciplina. E deve ser um dos assuntos mais esquecidos na vida da Igreja. Porquê? Vai contra o espírito da atualidade. Ninguém gosta da disciplina. E atualmente há um forte pendor pelo ecumenismo. Vamos juntar-nos todos, vamos ser todos um, vamos não olhar para aquilo que é incorreto, mas se queremos uma igreja pura, se queremos uma igreja santa, se queremos uma igreja em obediência a Cristo, está aqui no versículo 6. Paulo chama-nos à separação. Mandamos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão. Separação. Separação de quem vive em pecado, obedecendo assim aqui à palavra de Deus. Mas é um assunto de que muito pouco se fala, muito se prega dos púlpitos nos nossos dias. Mas seguindo aqui o mandamento do apóstolo Paulo, que é o mandamento, é necessária a disciplina na igreja. Em 2 Timóteo 3,5, Paulo escreveu a Timóteo, vejam, 2 Timóteo 3,5, ele diz, está a falar de versículo 4, traidores, orgulhosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Afasta-te. E como é que a Igreja do Senhor Jesus vai permanecer pura e santa na sua prática, separada do mundo numa era de crescente impureza? Como é que a Igreja vai permanecer como o Senhor quer? E esta é uma boa pergunta. Como é que deve ser o governo da Igreja? Como é que deve ser a Igreja para ela ser como Jesus manda? Para ser consistente com as Escrituras, com aquilo que nós queremos como Igreja. Então a Igreja pode ser santa e pura e deve fazer tudo para ser santa e pura. E a Igreja tem, conforme a palavra de Deus, duas ferramentas para pôr em prática isso que o Senhor pede de nós. Uma ferramenta é a separação, como Paulo aqui diz, e a outra é a disciplina, versículo 14. Ele diz: se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai-o tal e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Então, o objetivo é para que se envergonhe. Infelizmente, o que muito acontece nas igrejas é quando a igreja tenta encaminhar aqueles que andam desordenadamente, não gostam, sentem-se ofendidos e vão para outra. Vão para outra igreja. E o que hoje se calhar bem fazia falta era os pastores contactarem uns com os outros e de onde é que vem? Vem daquela igreja. Eu vou falar lá com o pastor para saber. Portanto, Paulo aqui claramente a falar desta doutrina da separação. E por isso vamos procurar responder aqui a 3 perguntas. Porquê? A primeira pergunta é: porquê a separação de um irmão crente, como ele diz aqui? Que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente. Quando numa igreja se tenta pôr em prática esta disciplina, não significa que nós não gostamos desse irmão. Estamos a obedecer à palavra de Deus, não estamos a dizer, olha, eu não gosto de ti, estamos a procurar o quê? Além de obedecer à palavra, estamos a dizer que, olha, a tua doutrina, por exemplo, não é bíblica, o teu estilo de vida, o teu comportamento não é bíblico e isso pode ter uma má influência nas outras pessoas, nos outros membros da igreja. É aquilo que a palavra de Deus chama do jugo desigual, que é muito aplicado ao casamento, em que num casamento não deve haver um jugo desigual, crente e descrente, mas este jugo desigual aplica-se em muitas outras áreas, nos negócios. Um crente fazer uma sociedade para um negócio com um descrente
Não é fácil, porque o descrente vai querer, se calhar, fazer coisas que o crente não gosta. Nos negócios, nas sociedades. Por exemplo, algumas igrejas podem pedir que vamos juntar-nos todos, as igrejas todas, e vamos apoiar o envio de missionários, por exemplo. É bom as igrejas sustentarem missionários para os enviar. Mas é bom. Mas agora o que é que devemos fazer? Sim, mas deixe-me ver a sua igreja. Como é que é a sua igreja? Qual é a sua doutrina? O que é que ela crê? Qual é a sua prática? Se estão enraizados no Novo Testamento, se essa igreja é conforme aquilo que nós somos também como igreja, com a nossa própria fé. E muitas vezes descobrimos uma série de coisas nessas igrejas que pedem união, igrejas que não têm base bíblica, ou muitas coisas com as quais nós não estamos de acordo como igreja que somos. Ou seja, não é suficiente dizer, mas amamos todos a Jesus e vamos enviar. Sim, mas quando nos juntamos, não pode ser, tem que ser com quem é fiel ao Senhor. E quando nos separamos, não estamos a dizer que não gostamos dessas igrejas, mas estamos a dizer que a influência, o testemunho dessa igreja pode não ser bom para nós. E o que é que nós temos hoje? Hoje nós temos igrejas, seminários, institutos bíblicos, convenções, alianças, associações que conformam-se com o casamento homossexual. Ordenam pastoras. Estão de acordo com a onda do LGBTQ+, e também com a aceitação de muitas práticas que não são conforme o Novo Testamento. E se a Igreja do Senhor tem que ser bíblica, pura e santa, se não marca a sua posição bíblica e se não se separa de quem pratica estas coisas que eu referi, o que é que vai acontecer? Então a Igreja vai perder a sua credibilidade, vai perder a sua força, o seu poder, a sua autoridade para poder falar ao mundo, um mundo perdido que precisa de Cristo. Porque a Igreja de Cristo é diferente, é santa, é pura. E no momento em que a Igreja se parecer com o mundo, como Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E se a luz se esconde e o sal não salga, não serve para nada. E no momento em que a Igreja se parecer com o mundo, nós vamos perder o quê? Aquela voz poderosa e profética, bíblica, que é a única voz que pode tirar o mundo da perdição e levá-lo ao arrependimento para a salvação. Um exemplo, lembremos de Ló em Sodoma. Lembram-se? Os dois anjos destruidores foram a Sodoma só para salvar Ló e a sua família. Eles foram à casa de Ló para o salvar e iriam salvar todos os que estivessem na casa de Ló. E Ló falou aos seus futuros genros, ele tinha 2 filhas, falou-lhes, avisou-os, e o que é que eles fizeram? Riram-se de Ló, na cara dele. Porquê? Porque Ló, de acordo com a segunda carta de Pedro, pelo menos por 2 vezes, Ló era crente. Pedro diz que Ló era justo. Mas ao querer continuar a viver numa cidade como Sodoma, uma cidade terrível que Deus veio a destruir, ele confundiu-se com o mundo à sua volta. Confundiu-se e não se separou daquela cidade iníqua.
E mesmo depois dele ter sido salvo de Sodoma e Gomorra, vemos Ló numa situação, uma relação de incesto com as suas duas filhas, embriagado, em que os filhos que vão nascer vão dar origem a duas nações, os Amonitas e os Moabitas, grandes inimigos de Israel. Isso é em Gênesis capítulo 19, versículos 30 a 38. Tudo resultado de Ló ter sido influenciado por Sodoma e não se ter separado dela. Por isso, voltando lá ao versículo 6 da segunda carta aos Tessalonicenses, do capítulo 3, por isso, o que é que temos de fazer? A Igreja de Cristo, os filhos de Deus, nós temos de cortar as amarras, cortar os laços, os apoios até financeiros com quem anda desordenadamente. Não serve só dizer que amamos todos a Jesus e vamos todos juntos fazer algo porque amamos a Jesus. E não temos de nos sentir culpados, porque Paulo aqui está a dizer claramente e a mandar que temos de o fazer. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente. É o que ele diz aqui. Em segundo lugar, a segunda pergunta: qual é a base bíblica para a separação? Paulo aqui diz: apartem-se, separem-se. Vamos ver base bíblica em alguns versículos. Primeiro aos Coríntios 5:11, vou pedir ao Daniel se vai passar ali. Vejam: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, estão a ver? For fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Depois, 2 aos Coríntios 6, 14 a 18, que é um texto bem conhecido: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o infiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus, o Espírito Santo habita no crente, Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Também Efésios 5, 10 a 12. Vejam, Efésios 5, 10 a 12. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem ao oculto, até dizê-lo, é torpe. Ou seja, não participar, estão a ver ali? Não comunicar com. Tito 3, 10 e 11 é uma carta pastoral. Ao homem herege, que já está a falar de outra área que é parte de doutrina, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido, peca, estando já em si mesmo condenado. 2 João 10 a 11 diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aqui esta casa é uma referência a que naquele tempo as igrejas, nos primeiros, até o século III, terceiro século, as igrejas reuniam-se essencialmente em casas. E ali seria para não receber na casa onde a igreja se reunia quem tinha uma doutrina diferente. Porquê? Porque não se separar de quem tem uma doutrina contrária é contagioso e é muito perigoso. Por exemplo, Romanos 16, 17 é um texto muito importante para esta área da necessidade da separação. Diz Paulo escrever agora a outra igreja. Já vimos aqui várias igrejas, aos Coríntios, aos Efésios, Tito, Timóteo, agora aos Romanos. Os cuidados de que a igreja tem de ter. E rogo-vos, portanto é mais uma vez um pedido forte, irmãos, que, vejam, nota, ou seja, marca aquela pessoa.
os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Então vejam que Paulo aqui escreve aos irmãos, nestas passagens, refere aqui vários problemas que surgem dentro da igreja, temas que, se não forem corretamente observados, afastam a igreja, afastam os que andam na igreja da verdade bíblica. Por isso ele diz aqui, noteis e desviai-vos. Por exemplo, se nós ouvimos de crentes de igrejas, nós não acreditamos que o relato da criação seja literal, dias de 24 horas. Lá de Gênesis. Nós não acreditamos que o dilúvio de Noé foi um evento global. Foi uma coisa ali só naquele sítio. Não acredito que o relato de Gênesis, capítulo 1 até 11, seja literal, seja histórico. Aquilo é poético. Ou seja, estas e outras doutrinas que perturbam uma igreja que quer ser fiel e quer ser firme. Só dar um exemplo. Se quem acredita que na evolução dos milhões de anos, ou que os dias da criação não são como a Bíblia claramente nos mostra, mas quem acredita nos milhões de anos vai cair num erro que teve que haver morte antes de Adão ter pecado. Porque a evolução mostra, quem crê na evolução, mostra os fósseis, significa que houve morte. E a Bíblia diz que a morte entrou por quem? Por Adão, quando Adão pecou. Portanto, terceira e última pergunta, separar de quais coisas, de quem? Esta é a terceira pergunta que Paulo aqui nos leva a meditar. Separar porquê? Por causa do perigo que pode trazer dano ao nosso viver cristão e à nossa fé, à nossa fidelidade ao Senhor e fidelidade à sua palavra. Devemos separar-nos de toda a falsa doutrina, como vimos atrás, de pessoas que causam divisões, de quem vive na imoralidade, e aqui, bem claramente, no versículo que estamos a ler, capítulo 3, versículos 6 e 14, de quem anda desordenadamente em desobediência à palavra de Deus. Mandamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente. E o versículo 14 é importante, porque temos de ser sábios naquilo que fazemos. Diz, se alguém não obedecer a nossa palavra por carta, notai o tal, não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Para que se envergonhe. Vou dar agora, quase na conclusão, uma pequena lista dos fundamentos da fé, dos quais nós não podemos abdicar. E de que Paulo falou atrás, dizendo que a igreja tem que se afastar disso. Por exemplo, nós cremos na criação de Deus e na queda do homem que veio em resultado da tentação de Satanás no jardim do Éden, em que diz que o pecado entrou no mundo, em Romanos capítulo 5, versículo 14, nós lemos assim. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, para crermos em Cristo, nós temos de crer em Adão. Jesus veio por causa daquilo que Adão fez e das suas consequências. Portanto, cremos na criação de Deus, na queda, como ela ocorreu nas suas consequências. Cremos na inspiração das Escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus, sem erro. E Deus não apenas a inspirou, mas também a preservou.
Cremos na salvação que é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Nós lemos em João capítulo 3, versículo 36, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Crê. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Salvação unicamente pela fé em Cristo. Cremos na existência de céu, de inferno e de que haverá um destino para cada pessoa, ou céu ou inferno. O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz: Daniel, capítulo 12, versículo 2. Está ali. Diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Cremos nisto. 2 destinos. Cremos num Deus que é eterno, sem princípio nem fim, e que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos no nascimento virginal de Cristo. Cremos que Jesus é Deus igual ao Pai, na sua divindade. Cremos na morte expiatória de Cristo na cruz. Jesus morreu por mim. Ele foi o nosso substituto, pagou na cruz a nossa culpa. Cremos na ressurreição corporal de Cristo e cremos na sua segunda vinda corporal dos céus à terra. Estas são doutrinas básicas e fundamentais. E então não podemos deixar de... não podemos permitir que possam vir doutrinas contrárias a isto que nós acreditamos. Em conclusão, este tema aqui que Paulo nos deixa é um tema muito importante, mas temos de ter sabedoria para o fazer. Paulo ele dá aqui o mandamento, mas depois no versículo 14 ele explica a razão de ter de haver disciplina e separação dos irmãos que vivem em pecado, para que se envergonhe, para que leve a pessoa ao arrependimento. E o último texto que vamos ler é 1 Coríntios 5, 9 a 11, em que Paulo escreve à igreja, também de Corinto, onde havia, tal como aqui em Tessalónica, motivo para disciplina, e isto ajuda-nos, porque ele diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, quem vive neste estilo de pecado, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Tu, crente, precisa de salvaguardar a sua fé, a Igreja precisa de salvaguardar o seu testemunho, mas devemos ser cautelosos. Não podemos separar-nos, como Paulo diz aqui, dos que são descrentes e têm este tipo de testemunho, porque senão nem às compras podíamos ir. Não é? Mas exercer a disciplina, a separação, cujo objetivo principal é o arrependimento desse irmão e para que ele encaminhe de novo o seu coração para os caminhos de Cristo. Que Deus nos possa ajudar e nos dê sabedoria para fazermos aquilo que Paulo aqui nos ensina. Amém.